Momento Terapia com Rafael Ribeiro. Oferecimento Elaborar, coach e assessoria. Olá, seja bem-vindo ao nosso Momento Terapia dessa semana. O meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou psicólogo e trabalho com coach. Como vocês sabem, toda quarta-feira é dia de Momento Terapia. E no tema de hoje, nós vamos falar sobre um tema que foi muito pedido, sobre o desenvolvimento da criança. Gemima, é muito importante você que está em casa nos assistindo, é pai, mãe, tio, avô, tem crianças por perto, é muito importante, né, Gemima, que essas pessoas entendam como as crianças se desenvolvem. É verdade, hoje nós vamos estar falando como as crianças se desenvolvem, das fases que as crianças passam, que é muito importante os pais também saber respeitar, porque muitos pais não entendem as crianças, fase que eles estão passando. Então o Rafael vai estar explicando cada fase da criança de uma maneira psicológica e também pedagógica. Rafael, então para a gente começar o nosso tema de hoje, a psicologia, ela também trabalha o desenvolvimento da criança. Sim. Segundo, né, a psicologia, como você mesmo disse, pedagogicamente eu não tenho muita bagagem, mas você vai poder me ajudar. Mas psicologicamente sim, né? Existem vários teóricos, vários estudiosos que desde o século passado vêm estudando, né, como as crianças se desenvolvem e de que forma nós podemos ajudar essas crianças. Um exemplo muito claro, você que está aí de casa também vai poder nos dizer, às vezes as crianças elas se comportam de uma determinada maneira que nós adultos não conseguimos entender. E às vezes a gente quer que essa criança se comporta como a gente. É verdade. Às vezes a gente ensina algo para a criança e quer que ela entenda. Sim. Né? E não é assim que desenvolve a inteligência da criança, segundo Piaget, que é um dos teóricos. Nem é assim que desenvolve a moral da criança. Você que está com dificuldade aí com seu filho, indisciplina, né, muita bagunça. Então, Piaget também ensina, Gemima, que essa moral, ela também é gradual. Dependendo da fase que a criança ou adolescente estiver, aí que ela vai perceber o mundo e, de certa forma, vai interagir com esse mundo. Então, é muito interessante isso. Sim, você falando das fases, o Piaget ele traz, na sua teoria, as fases que a criança passa até chegar à fase adulta. Sim, segundo o Piaget, né, são 4 fases, né? Como eu disse, tem outros teóricos também que já estudaram sobre o desenvolvimento da criança, né? Então nós vamos só se ater ao que Piaget nos fala. Segundo Piaget, a criança se desenvolve em 4 fases, né? De 0 a 2 anos, que é a fase sensório-motor, dos 2 ao 7, pré-operacional, do 7 ao 11, que é o operacional concreto, e do 11 até a fase adulta, que é o operacional formal. Dentro dessas fases, gente, Piaget nos traz que a criança ela vai se desenvolver diferente como o adulto entende, e cada criança vai ter a sua própria forma de se desenvolver na sua quantidade e intensidade. Por isso, Piaget ressalta, né, que é muito importante que essas crianças sejam respeitadas nesse tempo. Na época dele, até mesmo, Gemima, eles não acreditavam nisso. E eles até acreditavam que a mente e o corpo é algo totalmente separado. Piaget veio justamente com esses estudos comprovando que a mente e o corpo está totalmente ligado, né? E que o indivíduo com o meio também está totalmente ligado, né? E que essa fase que o indivíduo vai passando, ele vai precisar, de certa forma, internalizar, assimilar, acomodar, que aí ele chama de acomodação e assimilação, e também interagir com esse meio. Então ele só vai crescendo também, desenvolvendo a partir dessa interação com o meio. Outra coisa importante que Piaget também fala é as fases moral da criança. A criança passa por 3 fases moral. Quais são essas fases? Então, por 3 fases moral, como eu estava dizendo, algumas pessoas podem ter dificuldade em tentar impor alguma coisa aos filhos e pensar, nossa, mas eu acabei de ensinar algo para o meu filho, como que ele não entende, né? O que está acontecendo? Será que é pirraça? Gente, não é. Dependendo, né, dessas fases, como eu disse, essas fases não precisam ser justamente nessas idades, nesse cronograma. Algumas crianças vão passar pela primeira fase, vai demorar um pouco mais, um pouco menos. Para passar para a segunda vai demorar um pouco mais. Então depende de cada criança. Quando a gente fala, né, dos estágios da moral, que Piaget definiu em 3, nós temos a anomia, que é a criança de 0 a 2 anos, em que ela faz as coisas, né? Ela obedece, na verdade, os pais, porque até os 2, 3 anos, ela obedece os pais porque ela sabe que aquilo é um dever dela. Ela não entende o bem e o mal, ela não tem consciência disso, ela faz porque ouviu o pai dizer que tem que fazer, ou a mãe. Então nessa fase, ela vai poder, de certa forma, se perder uma hora ou outra nos ensinamentos. Ela pode esquecer,
entendeu? Quando a gente fala do segundo estágio, a gente fala do estágio heteromania, que seria o quê? É quando a criança ela desenvolve essa moral como uma autoridade. Ela acredita que o que ela não deve fazer ou o que ela deve fazer é uma imposição, não havendo acordo mútuo entre os dois. Um exemplo, se o seu filho tem que ir para a escola, ele está lá nessa fase de heteromania, ele vai achar, por que eu tenho que ir para a escola? Porque meus pais estão mandando, é uma autoridade. Por que eu não devo fazer tal coisa? Porque os meus pais estão mandando. Então, de certa forma, ele só faz porque existe uma autoridade que manda ele fazer. Quando ele passa para autonomia, é quando ele entende já, isso do 11 anos, 12 anos, é quando o Gemima ele já entende que, na verdade, essas autoridades morais é, de certa forma, para o bem dele. Sim. Então, ele começa a ter uma ação de reciprocidade. Então, ele sabe que ele não fazer tal coisa vai gerar consequências no futuro. Então, é apenas lá na fase de operação formal que ele consegue, de certa forma, entender como que funciona essa sociedade, né? Sim. Então, é muito importante que a gente entenda essas fases e respeite cada fase da criança para que a gente não imponha nada, de certa forma, agressivamente. Sim, você falando em respeito é muito importante, porque a importância dos pais saber respeitar o tempo da criança, porque às vezes muito pai, por eu ser pai, tem que fazer o que eu mando, é o que eu penso e pronto. Os pais também têm que saber respeitar o tempo dos seus filhos. Sim, é muito importante, justamente porque como o Piaget veio nos trazer, né, e ele rompeu totalmente com essa ideia, né, antiga, ele vem nos trazer que a criança realmente se desenvolve diferente e que o adulto precisa respeitar esse tempo, né? Se haver uma pressa, né, ou até mesmo uma não estimulação para esse desenvolvimento, essa criança pode ter, de certa forma, dificuldades no seu desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Sim, mas existe alguma fórmula, algum jeito da criança passar por essas fases de forma tranquila? Existe. De certa forma, a gente não tem receita mágica, né? Sim. Todos os pais e mães que estão nos assistindo, eu tenho certeza que quando criam os filhos, Gemima, criam querendo o melhor para eles, né? Porém, é sempre bom enfatizar que as crianças não pensam como os adultos. Nem sempre ele vai entender que aquilo que você passa para eles é bom para eles. Como disse, ele só entende que aquilo que foi passado precisa ser feito. Então, é importante ter essa paciência. E respeitar esse tempo, dar esse tempo para a criança se desenvolver é muito importante para que ela consiga passar por cada fase de acordo com o que ela consegue. Também, Rafael, tem muitas crianças que ela tem uma certa dificuldade de aprendizagem. De que forma os pais podem estar ajudando e auxiliando seus filhos nas escolas? O que você acha? Eu acho que tendo acompanhamento, né, estudando, fazendo o dever de casa, também não cobrando muito, igual você falou no início. Por que o meu filho não aprende? Ele tem que aprender. Eu acho que dando esse tempo, mas também tendo um acompanhamento, porque a criança ela tem que passar pelas séries, né? Tem a primeiro ano, segundo ano, e tem muitas crianças que acabam ficando. Eu acho que precisa desse apoio dos pais, caso não dê resultado, aí sim buscar uma ajuda profissional, seja de um psicólogo, de um pedagogo. Ótimo, perguntei Gemima porque ela está se formando em pedagogia, então ela tem muito conhecimento. Isso que você falou é imprescindível mesmo. Os pais precisam realmente ter um acompanhamento nas escolas, né? Não é só quando tem reunião de pais, não. Né? Então, precisa saber como que está o desenvolvimento intelectual, da inteligência do seu filho na escola. Conversa com os professores, né? Conversa com a diretora, conversa com alguns colegas que estão ali. Por quê, Gemima? Às vezes esse desenvolvimento pode estar retardado, né? Ou pode estar adiantado. Então, os pais precisam acompanhar o filho nesse desenvolvimento. Quanto às dificuldades de aprendizagem na escola, isso é muito comum algumas crianças apresentar isso, justamente porque às vezes o ritmo dela é diferente do que a escola está ensinando, do que a sala está ensinando. Eu sei de muitas crianças que estão avançadas intelectualmente e se sentem perdidas dentro da sala de aula porque não acompanhou o ritmo. Então é importante sim que os pais acompanhem os filhos na escola e se perceber alguma dificuldade, né? Dificuldade em escrever, em ler, em si, até mesmo socializar e dificuldade na moral, né? É importante procurar uma ajuda psicológica para que possa entender o que está acontecendo com o seu filho nessa fase que ele está hoje.
Então é muito importante o pai e a mãe aí de casa que está assistindo, que percebeu que o seu filho tem alguma dificuldade de aprendizagem, com certeza nas escolas sempre tem algum apoio pedagógico, algum apoio psicológico, conversar com a orientadora, conversar com a diretora, com o professor. É importante o professor e os pais ter essa comunicação, e se você perceber que a dificuldade é muito, procurar sim um psicólogo, uma ajuda psicológica, uma ajuda profissional, que com certeza você só vai estar agregando no conhecimento do seu filho. E isso, Gemima, que você disse, isso é bom tanto para a criança quanto para os pais, porque os pais também precisam, né? Alguns pais precisam também de ajuda psicológica para lidar com os filhos, dependendo da fase. Então, você que está em casa, está nos assistindo, né? Se sentiu tocado, se sentiu que o teu filho está com dificuldade na escola ou até mesmo dentro de casa, é importante que você faça o melhor para o seu filho. Quer buscar uma ajuda psicológica ou uma pedagoga, uma psicopedagoga? Não importa, importa que você busque ajuda para estar ajudando o seu filho a passar por essa fase tão difícil, principalmente a adolescência, que é uma fase muito difícil também. Se você tem interesse em falar comigo, eu estou atendendo na Elaborar e atendo na Dr. Nurse, o telefone vai estar aqui. Se você quer falar comigo no particular, vou deixar o meu telefone da TIM, que também é o WhatsApp, e o meu da Oi. Quero dizer que nós estamos muito felizes, né, Gemima, com as mensagens que nós viemos recebendo. Sim. Semana passada nós tivemos Dia dos Namorados. Quero agradecer o Wilde, que arrasou naquela produção, na edição. Tive muitos comentários muito carinhosos em relação à homenagem, então o mérito é do Wilde também, que nos ajudou. Verdade. Tá? E você que está em casa, né? Fique ligadinho conosco no SBT. Toda semana nós estamos aqui trazendo assuntos novos sobre psicologia, comportamento, para que possa estar ajudando você a se conhecer melhor e conhecer as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Tem algum abraço para mandar? Tenho um abraço para a Valquíria e a Edna de Rio Crespo, que elas sempre acompanham, ela pega, né, o Giro Cidade, então ela está sempre acompanhando. Quero mandar um abraço para elas e dizer que se você tem sugestão de temas, né, mande pra gente no WhatsApp do SBT ou no meu WhatsApp, a gente vai estar sempre disposto a estar falando aqui sobre o que vocês quiserem, tá bom? Quem decide é vocês. Quero agradecer a presença, Gemima, obrigado mais uma vez, e quero dizer que eu espero vocês na semana que vem no nosso Momento Terapia. Até lá! Momento Terapia com Rafael Ribeiro. Oferecimento Elaborar, coach e assessoria.